Você está exausto de esperar. Sente que fez tudo certo, orou, trabalhou, acreditou e ainda assim parece que a vida está parada. Os dias passam, as preocupações se acumulam e uma voz dentro de você começa a sussurrar que talvez a mudança não venha. Mas eu preciso te dizer algo urgente agora. Pare. Não amanhã, não depois desse vídeo, agora. Porque o que está prestes a chegar na sua vida nos próximos dias pode passar despercebido se você continuar no ritmo frenético em que está vivendo. Há uma surpresa a caminho e ela exige que você esteja presente para reconhecê-la. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar aqui pode ser o divisor de águas que você estava precisando encontrar. Você já viveu aquele momento em que estava tão dentro da sua própria cabeça, revisando problemas, antecipando desastres, calculando saídas, que nem percebeu quando a solução estava bem na sua frente? Não é fraqueza. É o que acontece quando a mente opera no modo de sobrevivência por tempo demais. E para muita gente com mais de 35 anos, esse modo virou o padrão, virou o normal. Acordar cansado, carregar o peso do dia antes mesmo de ele começar, deitar sem paz, repetir. Mas aqui está o que a ciência e a espiritualidade concordam de maneira surpreendente. Quando a mente está em estado de alarme constante, ela literalmente fecha o acesso à percepção expandida. Neurologicamente falando, o córtex pré-frontal, responsável pela criatividade, pela intuição e pelo reconhecimento de padrões positivos, fica suprimido quando a amígdala está ativada em modo de medo. Em linguagem simples, quando você está ansioso, você enxerga menos. Você literalmente não consegue ver as portas que estão se abrindo. E espiritualmente, isso tem um nome. É o ruído que bloqueia a voz. É a agitação que impede o reconhecimento do movimento divino. Por isso a mensagem de hoje não é sobre correr mais, não é sobre fazer mais, é sobre parar com intenção. Porque os próximos dias... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Pegam algo específico para a sua vida e você precisa estar desperto para receber. Vamos fundo nisso juntos. O que acontece quando você vive no piloto automático do medo? Pensa comigo numa cena comum. São 6 da manhã. O despertador toca. Antes de seus pés tocarem o chão, sua mente já está no trabalho, na conta que vence, no filho que está distante, no relacionamento que esfriou, na carreira que não evoluiu como você sonhou aos 30 anos. Você levanta, mas não está presente. Seu corpo está na cozinha tomando café, mas sua mente está em 10 lugares diferentes. Nenhum deles o agora. Isso é o que os neurocientistas chamam de modo padrão. É o estado em que a mente vaga sem ancoragem, geralmente em direção às preocupações e arrependimentos. E um estudo da Universidade Harvard mostrou que passamos quase 47% do nosso tempo acordados nesse estado. Quase metade da nossa vida vivida no automático, longe do momento presente. Agora multiplica isso por anos.
Por décadas, por todas as vezes que uma oportunidade apareceu, vestida de coincidência, e você estava ocupado demais com os seus medos para reconhecê-la. Quantas bênçãos passaram pela sua vida e você as chamou de acaso? Quantas respostas bateram na sua porta e você nem ouviu porque o barulho interno era alto demais? Isso não é culpa sua. É o resultado de um mundo que treina pessoas para produzir, não para perceber. Para fazer, não para sentir. Para correr, não para ver. Mas existe um custo enorme nesse modelo de vida e você provavelmente já está pagando esse custo há mais tempo do que deveria. E aqui está o ponto que muda tudo. A transformação que está chegando na sua vida não vai chegar com sirenes e fogos de artifício. Ela vai chegar como uma conversa que parece casual, como uma mensagem que você quase não leu, como uma ideia que surgiu num momento quieto, como um encontro que parecia coincidência, mas carregava dentro de si a resposta exata de uma oração que você fez meses atrás e quase tinha desistido de acreditar. Se você não parar, se você não silenciar o ruído interno, pelo menos por alguns instantes, você vai passar por ela sem perceber e vai chamar de azar o que era, na verdade, um presente. As noites que ninguém viu. Preciso falar sobre algo que poucos vídeos têm coragem de tocar. As noites escondidas. Sabe aquelas noites em que você chorou sozinho, sem contar para ninguém? Aquelas em que o cansaço era tão profundo que não era físico, era espiritual? Aquelas em que você olhou para o teto e se perguntou se Deus realmente estava ouvindo, se o universo realmente se importava com você. Essas noites não foram esquecidas. Elas foram registradas. Não no sentido religioso superficial de um Deus que anota pontos, mas num sentido muito mais profundo. Cada noite dessas moldou algo em você. Cada lágrima que você chorou em segredo esculpiu uma camada de força que não existe em quem nunca foi testado. Cada madrugada de preocupação ensinou ao seu sistema nervoso, ao seu caráter, ao seu espírito, uma resiliência que não se aprende em curso, não se compra e não se finge. A ciência chama isso de crescimento pós-traumático. É um fenômeno documentado em que pessoas que passaram por períodos de grande pressão e adversidade emergem com capacidades ampliadas, maior empatia, clareza de propósito mais forte, conexão espiritual mais profunda e tolerância ao desconforto muito acima da média. Você não saiu das suas lutas igual, você saiu maior. Só que talvez ainda não tenha percebido, porque você está tão acostumado a se ver como alguém que está lutando, que esqueceu de notar quem você se tornou lutando. E aqui está o detalhe que precisa ficar. A bênção que se aproxima não vem para qualquer pessoa. Ela vem para um recipiente específico. Um recipiente moldado por exatamente o tipo de pressão que você viveu. O que parecia uma sobrecarga era, na verdade, uma preparação. O que parecia uma demora era uma proteção. Cada porta que se fechou para você nos últimos tempos guardou você de caminhos que teriam diluído sua essência, que teriam roubado sua paz, que teriam te levado para longe do que você foi chamado a ser. Aquela oportunidade que não deu certo, bênção disfarçada. Aquele relacionamento que terminou, proteção. Aquele projeto que afundou, redirecionamento. Você não foi abandonado pelo universo. Você foi guiado por ele, mesmo quando parecia o contrário. Mas agora chegou um momento diferente. Agora chegou o momento de receber. Porque os próximos dias são um portal de atenção. Não vou te dizer que são dias mágicos no sentido de que o calendário tem poderes sobrenaturais. Mas vou te dizer algo muito real. Os momentos em que você para e decide prestar atenção são portais. E essa decisão tomada agora, nos próximos dias, pode mudar o ângulo da sua história. Pensa assim:
A sua vida é como um rio. A correnteza está sempre se movendo. O universo, Deus, a inteligência suprema, chame como preferir, está sempre trabalhando, sempre reorganizando, sempre preparando. Mas se você está debaixo d'água, lutando contra a correnteza com força e desespero, você não consegue ver onde o rio está te levando. Você só sente o cansaço. Parar não é desistir. Parar é subir à superfície para ver o mapa. Os próximos dias são um convite para isso. Para você emergir da agitação interna, olhar ao redor com olhos abertos e perceber os sinais que já estão presentes. A oportunidade que alguém vai mencionar numa conversa. A ideia que vai surgir no banho. O sentimento de paz inexplicável que vai aparecer num momento quieto. A mensagem que você vai receber de alguém que não via há tempos. Esses não são acasos. São ajustes finos de uma inteligência que opera além da lógica linear. E a questão não é se você merece. Você já pagou o preço. A questão é se você vai estar presente o suficiente para reconhecê-la quando chegar. A armadilha da espera ansiosa. Aqui tem um paradoxo que pouquíssimas pessoas conseguem enxergar e que eu preciso te mostrar porque é exatamente onde a maioria trava. Existe uma diferença enorme entre esperar com fé e esperar com ansiedade. As duas parecem iguais por fora. As duas envolvem aguardar algo. Mas por dentro são estados completamente opostos. Esperar com ansiedade é como segurar um punhado de areia com força. Quanto mais você aperta, mais areia escapa entre os dedos. A ansiedade da espera emite uma frequência de escassez, de descrença, de medo de que não venha. E essa frequência, tanto do ponto de vista espiritual quanto neurológico, fecha o sistema, fecha a percepção, fecha as portas. Esperar com fé é soltar a mão, é continuar vivendo, agindo, amando, sem colocar a sua paz como refém do resultado. É dizer, eu confio que está vindo e enquanto não chega vou ser inteiro, vou estar presente, vou cuidar do que está aqui agora. E é exatamente nesse estado de soltura, de presença sem desespero, que as bênçãos encontram o caminho de entrada. A neurociência apoia isso de forma fascinante. Estudos sobre o estado de fluxo, aquele estado de presença total em que as coisas fluem sem esforço, mostram que ele ocorre quando o sistema nervoso está em calma ativa, não em tensão, não em letargia, mas numa zona de equilíbrio entre alerta e relaxamento. É nesse estado que a mente produz suas maiores ideias, que as conexões mais criativas surgem, que a intuição funciona com clareza. É o estado que você precisa cultivar agora. E a boa notícia é que não é algo distante, não é algo que requer anos de meditação. É uma escolha que você pode fazer hoje, agora, ainda nesse vídeo. O sinal de que a mudança interna já começou. Preciso te fazer uma pergunta direta. Nos últimos dias ou semanas, você sentiu algo diferente? Uma calma que apareceu de repente sem motivo claro? Uma clareza em alguma situação que antes parecia impossível de entender? Um cansaço de certos padrões, como se uma parte de você já não aguentasse mais repetir os mesmos ciclos? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas coisas, presta atenção. Isso não é acaso. Isso é sinal. A mudança real nunca começa de fora para dentro. Ela sempre começa de dentro para fora. O que você está sentindo internamente, essa inquietação com o velho, essa abertura para o novo, essa sensação de que algo está prestes a mudar, é o seu interior se reorganizando para receber o que está vindo externamente. É como a terra antes da chuva. Você não vê a chuva ainda, mas a terra já sente a pressão na atmosfera, já começa a se preparar. Já libera o cheiro de terra molhada mesmo antes da primeira gota cair. Esse cheiro que você está sentindo, essa sensação de iminência, esse pressentimento de que algo está prestes a mudar, é real. Não é fantasia, não é ilusão.
É a sua percepção captando o que a lógica ainda não consegue ver. E o que fazer com isso? Honrar, não sufocar com dúvida, não ridicularizar com ceticismo, honrar com atenção, com quietude, com disponibilidade. As portas que se fecharam eram proteção. Quero voltar a um ponto que mencionei antes porque ele é mais importante do que parece na primeira vez que você ouve. Pensa nas maiores perdas da sua vida, nas coisas que você queria com toda a sua força e que não vieram, nos planos que desmoronaram, nas pessoas que saíram, nos empregos que não ficaram, nas apostas que não deram retorno. Agora te pergunto, se tudo aquilo tivesse dado certo, onde você estaria hoje? Para muitas pessoas, quando fazem esse exercício com honestidade, percebem que a vida que teriam tido se tudo tivesse dado certo, não seria melhor, seria diferente. E muito provavelmente estaria te mantendo longe do que você realmente veio fazer aqui. Aquele relacionamento que terminou e destruiu você por meses. Se tivesse continuado, você teria ficado numa dinâmica que drenou sua energia vital por anos. Aquele trabalho que te demitiu na pior hora possível. Se tivesse ficado, você nunca teria ousado buscar o que realmente te faz sentido. Aquele negócio que quebrou. Se tivesse prosperado daquele jeito, você teria construído algo sobre uma fundação fraca. E a queda teria sido muito pior lá na frente. O universo não errou. O universo não te abandonou. O universo te protegeu. Isso é difícil de aceitar quando você está no meio da dor. Impossível de enxergar quando a ferida está aberta. Mas olhando para trás, com olhos honestos, a maioria das pessoas consegue ver. As perdas foram parte do caminho, não obstáculos ao caminho. E sabe o que isso significa para agora? Significa que você pode confiar, não cegamente, não de forma passiva, mas com base em evidências da sua própria história. Você já foi protegido antes, mesmo quando não sabia. Você já foi guiado antes, mesmo quando parecia perdido. Esse mesmo cuidado que organizou os capítulos anteriores está organizando o próximo. E o próximo capítulo está chegando agora. O que é a surpresa que está a caminho? Vou ser honesto com você porque você merece honestidade, não vagueza conveniente. A surpresa que está chegando provavelmente não vai parecer um milagre cinematográfico. Não vai ter música dramática de fundo, não vai ter um anjo aparecendo no seu quarto às 3 da manhã. A maioria das bênçãos reais na vida das pessoas chegam vestidas de normalidade. Ela pode chegar como uma ligação de alguém que você não falava há tempo, que vai mencionar algo que vai abrir uma porta que você estava procurando. Pode chegar como uma ideia que vai surgir num momento de quietude, uma conexão que o seu cérebro vai fazer de forma espontânea, porque você finalmente deu a ele o silêncio necessário para pensar com clareza. Pode chegar como uma reconciliação, como um reconhecimento, como uma oportunidade de trabalho, como um retorno financeiro que parecia impossível, como um diagnóstico que traz clareza onde havia confusão. Mas há uma característica em comum em todas essas formas. Elas chegam para quem está presente, para quem está com os olhos abertos, para quem não está tão afundado na preocupação que não consegue reconhecer o movimento da graça ao redor. E há mais uma coisa sobre essa surpresa que precisa ser dita. Ela não é só para você. Você é um canal, não apenas um destino. Aqui está algo que vai mudar a forma como você enxerga tudo que está chegando. A força que você construiu nas suas lutas privadas, essa resiliência que ninguém viu sendo forjada, essa capacidade de suportar e continuar, vai se tornar uma luz para outras pessoas. Não porque você vai virar coach ou criar um canal no YouTube, mas porque a sua história, a sua presença, a sua forma de estar no mundo depois de tudo que você atravessou, vai alcançar pessoas ao redor de você que ainda estão no meio do escuro. Seu filho que não consegue ver saída, sua amiga que está no fundo do poço, seu colega que está fingindo que está bem enquanto está se despedaçando por dentro.
Essas pessoas vão cruzar seu caminho e vão precisar exatamente do que você tem para oferecer. Não palavras perfeitas, não soluções prontas, mas a presença de alguém que passou pelo fogo e saiu do outro lado. Isso tem um nome espiritual, testemunho, e tem um nome científico, contágio emocional positivo. Pesquisas em psicologia social mostram que a presença de uma pessoa resiliente e em paz num grupo afeta o estado emocional das outras pessoas ao redor de forma mensurável. Você não precisa dizer nada, só precisa ser. E tudo que você vai receber nos próximos dias, seja financeiro, relacional, profissional ou emocional, vai fluir através de você, vai alcançar outros de formas que você ainda não consegue imaginar. Esse é o tamanho do que está chegando. Não é só uma melhora na sua situação, é um redirecionamento do seu propósito. É um upgrade no seu papel aqui. E por isso a parada que Deus está pedindo agora é tão urgente. Porque você não pode receber isso no automático. Você precisa estar inteiro, presente, consciente, para receber com gratidão, para entregar com cuidado, para ser o canal limpo que essa bênção precisa. Como parar de verdade? O que fazer agora? Tudo bem, mas como se faz isso na prática? Como uma pessoa que está no meio de contas, filhos, trabalho, relacionamentos, pressões reais e cotidianas, para de verdade? Não estou falando de parar de pagar o boleto. Estou falando de parar o ciclo mental que te mantém preso no passado ou no futuro, enquanto o presente passa sem ser vivido. Existem práticas simples, com base em neurociência, que funcionam para pessoas comuns com vida real e agenda lotada. A primeira é o que os pesquisadores chamam de ancoragem sensorial. É simples. Uma vez por dia, de preferência de manhã antes de pegar o celular, você passa 2 minutos apenas sentindo. Sente o chão sob seus pés. Sente o ar entrando e saindo. Ouve os sons ao redor sem julgá-los. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático, desativa a resposta de estresse e cria uma janela de clareza antes que o ruído do dia tome conta. 2 minutos, só isso. Mas a diferença que faz no estado mental ao longo do dia é documentada e real. A segunda prática é o que eu chamo de intenção de atenção. Antes de uma conversa, antes de abrir um e-mail importante, antes de tomar uma decisão, você respira fundo e faz uma pergunta simples para si mesmo. O que eu preciso realmente notar aqui? Essa pergunta ativa a atenção direcionada e aumenta sua capacidade de perceber detalhes que passariam despercebidos no modo automático. A terceira e mais poderosa, gratidão específica. Não a gratidão genérica de sou grato pela minha vida. A gratidão específica de lembrar de um momento concreto, de ontem, do ano passado, da sua infância, em que você foi cuidado, protegido, guiado. Isso não é autoajuda vazia. Estudos de neurociência afetiva mostram que reviver memórias de cuidado e proteção ativa circuitos de segurança no cérebro que literalmente abrem o sistema perceptivo. Você enxerga mais, você nota mais, você reconhece mais. E reconhecer é exatamente o que você vai precisar fazer nos próximos dias. O peso que você carregou por tempo demais. Tem uma coisa que precisa ser dita aqui com toda a clareza e com todo o cuidado que o assunto merece. Você carregou o peso demais por tempo demais. Não estou falando só de responsabilidades. Estou falando de culpa que não era sua, de expectativas que outros colocaram em cima de você e que você abraçou como se fossem suas obrigações eternas, de decepções que você internalizou como provas de que algo estava errado em você, quando na verdade o que estava errado era o ambiente, era o momento, eram as circunstâncias. No Brasil, a gente cresce num contexto que valoriza muito o sacrifício silencioso. A mãe que abre mão de tudo pelos filhos sem dizer uma palavra. O pai que trabalha até o limite sem pedir ajuda.
o filho mais velho que assume responsabilidades que não eram suas. A pessoa que segura o choro porque não pode demonstrar fraqueza. Essa cultura do silêncio e do sacrifício tem valor, tem nobreza, mas ela também acumula, ela também cobra. E uma parte significativa do peso que você carrega hoje não é nem seu. É o peso de gerações que não tiveram espaço para processar, que não tiveram ferramentas para curar, que passaram adiante o que não conseguiram resolver. Isso tem um nome na psicologia moderna: trauma transgeracional. E ele se manifesta exatamente como aquele cansaço que você sente, aquela sensação de que você luta mais do que deveria para coisas que parecem mais fáceis para outras pessoas. Mas aqui está o que precisa te alcançar agora. Você pode ser a geração que quebra esse ciclo. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.